Oi! Esperando vocês entrarem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Bem-vindo a quem já conhece, né? A nossa programação de lives diárias. Diárias não, semanais. E para quem não conhece, quem é novo aqui no Instagram, toda segunda-feira a gente sempre tem lives. Mas como ontem foi o Dia Nacional da Lei de Libras, então a gente teve a ideia de mudar e deixar para hoje a nossa live. Mas então, explicando para quem é novo, então toda segunda-feira a gente tem live com vários assuntos diferentes, enfim, muito legal. Boa noite. Agora tá todo mundo entrando. Eu fico muito feliz com as mensagens que vocês mandam, falando que eu ajudo vocês a aprender Libras. Enfim, eu tenho muito amor e muito carinho por vocês. Então, sempre quando vocês me mandam algo que vocês estão vivendo e que ajudou vocês, isso me emociona muito, porque é a ideia do Fala aí Libras, é a ideia que, enfim, vocês consigam se comunicar. Quero saber se vocês já conhecem nosso convidado de hoje, porque quando eu coloquei nos stories que quem era o convidado, algumas pessoas falaram, eu já conheço ele. E algumas falaram que não conheciam. Feliz Dia do Amor! Só pra lembrar, eu sempre gosto de lembrar vocês que sempre antes da gente começar a live, eu sempre tiro, então, os comentários pra não atrapalhar a visualização. E sempre vocês têm dúvidas, querem fazer pergunta pro convidado, então eu sempre tiro os comentários, mas tem um lugar aqui embaixo que você pode responder os comentários, combinado? Eles são muito engraçados. Enfim. Eu quero marcar uma outra live sem convidado pra gente tirar algumas dúvidas que eu tô vendo aqui. E algumas coisas eu posso responder nos stories, combinado? Então eu vou chamar o nosso convidado e vou tirar os comentários. Combinado? E mandem para as pessoas. E olha, essa live é muito importante. Nosso convidado é um advogado, ele vai falar muito sobre as leis, que é importante todos nós aprendermos, né? Então, manda para as pessoas. Tem um lugar ali que parece um avião, as pessoas chamam por avião, que tá ali. Então, enviem para as pessoas, convidem elas e bora pra live. Tô chamando, tá, gente? Calma aí. Vou desativar os comentários. E aí, se tiverem dúvidas, tem um lugar ali que é especial para isso. Opa! Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Vou só ajeitar. Tá legal. Prazer em conhecer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Antes de tudo, eu quero agradecer, então, você ter aceitado participar da nossa live. Muito obrigada. Foi tudo muito corrido, porque você estava viajando, né? Então, eu acredito que estava muito corrido para conseguir responder. Mas muito obrigada por aceitar. E
Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Eu já sigo você no Instagram, já conheço. Então, meu nome, Jorge, meu sinal, esse aqui. Ah, legal. Uhum. Então, sou advogado e Libras tem um projeto onde eu divulgo as leis. Depois vou explicar um pouquinho. Legal. Jorge, eu queria te perguntar, né, e entender melhor como que você aprendeu Libras, como que a Libras entrou na sua vida. Então, eu tenho dois tios, né, uma tia e um tio, homem, são surdos. Então eu vivi junto com eles, fui crescendo, fui aprendendo, tendo contato com a comunidade surda, sempre junto com eles, aprendendo Libras, né? Claro, mas é diferente, eles usavam muito uma Libras caseira, assim, né? Que a gente já estava muito acostumado e tal. E depois eu fui estudar, estudar muito, quase 20 anos estudando, 20 anos, e sempre aprendendo, sempre. E continuo estudando, porque a minha família é de surdos, então eles me ensinaram no início, fui aprendendo, mas tinha sinais diferentes que eles não conheciam também. Aí ficavam, né? Ah, que dúvida! Como é que é o sinal para explicar? Palavra difícil, né? Como é que eu vou traduzir? Como é que eu vou explicar? Aí então depois eu comecei a estudar e junto eu me formei em Direito, né? Aí eu comecei a juntar as duas, que eu amo Libras, né? E também Direito, né? Amo. Aí eu fui, juntei as duas e criei, né? Criei o projeto Advogado em Libras, né? Para divulgar as leis, as informações novas, né? Então a minha família sempre ajudou, vai, ajuda, porque os meus tios sempre ficavam me perguntando: o que é isso? Como é que funciona essa lei? Aí os amigos precisando de ajuda, ajuda meu amigo. Aí sempre ficavam pedindo, me explica, faz um vídeo, me explica como é que funciona a lei, pode, não pode, como é que funciona? Aí eu tive uma ideia, vou criar um projeto para ajudar, né? Daí eu passo um vídeo e explico para todos. É melhor, né? Nossa, muito legal mesmo. E assim, é uma área que você não encontra muitos profissionais. Pelo menos eu essa semana eu passei procurando e eu achei muito difícil conseguir encontrar profissionais que são advogados e trabalham junto com a Libras. É verdade. Triste, né? Porque falta Aham. muito, né? É difícil contar o contato, porque a Libras é igual outra língua também. Porque tu precisa aprender, estudar igual. é, e ela é um pouco difícil, mas também é importante o contato com a comunidade surda, né? Uhum. É muito importante. Então eu já estava acostumado, né? Conheço um pouco da cultura surda. Então eu sempre vou participando. Agora eu estava em Brasília, tinha Conali. Uhum. A Conali, que é a Conferência Nacional de Libras, muito importante, muitas palestras, muito aprendizado, né? Então, sou muito interessado, sempre vou, participo, me acostumo, né? Isso é importante, né? Mas triste que falta mesmo. Uhum. E deixa eu te perguntar, você só faz atendimento com surdos ou também faz atendimento com ouvintes? Também atendo surdos e também ouvintes. Mas eu fiz o curso, né, especial, pós, em diversidade e inclusão. Então, sempre estudei o direito das pessoas com deficiência. Então, essa é a minha especialidade. Sempre trabalho mais focado nessa área, né, do direito Legal. das pessoas com deficiência. Uhum, uhum. Muito legal. Ah,
eu tenho a minha colinha aqui do lado, aí às vezes eu olho e te faço a pergunta, tudo bem? Muito bem. Mas eu quero fugir um pouco do que eu planejei. E assim, eu percebo que falta informação, isso é muito claro na minha vida. Como eu te falei, os meus pais são surdos, mas eu também tenho tios surdos. A minha família tem muitas pessoas surdas, porque um surdo casa com outro surdo e aí vai crescendo. Uh, e assim, eu percebo que falta muita informação. E, e principalmente assim, dos surdos que são mais velhos. Hoje eu vejo uma comunidade surda, os mais jovens, né? Que procuram muito mais, que se interessam muito, diferente dos surdos que são mais antigos, que, enfim, é outra realidade. E assim, uma dúvida, na verdade. Você recebe muitas mensagens de surdos com dúvidas de algumas leis, e já aconteceu de ter algum problema absurdo por falta de informação com surdo? Sim, triste, mas sim, tem muita falta de informação, sempre. Principalmente, né, certamente, por não conhecerem as leis. Tem muitas leis diferentes, que apoiam os surdos, né, que tem direito das pessoas com deficiência, né? Então eu já vi muito problema que o surdo não sabia como resolver, né? E se eu for ler a lei, fácil, tá aqui, né? Uhum. Mas exemplo, triste. Agora, na pandemia, duas mulheres surdas, grávidas, que já quase fazendo parto, e os hospitais proibiram, né, acompanhar junto intérprete, nada, nem marido, nada. Como? Como? Óbvio, a surda precisa se comunicar, tanto com o médico, que a gente estava, né, falando, profissional, né, enfermeiro, precisa aprender Libras. Então a surda, triste, nervosa, quase filho nascendo, aí precisou fazer processo para pedir autorização, para entrar tradutor e intérprete junto no parto. Foi horrível, difícil, mas tem lei, né? Agora começou a criar mais leis. Teve em Minas Gerais também, Santa Catarina também. Criaram agora há pouco uma lei que pode, tradutor e intérprete, acompanhar o surdo. Mas tem um pouco de problema nas leis, O porque surdo tem que pagar, né? A intérprete? isso não pode, né? Aí é falta de inclusão, falta de acessibilidade. Como? Né? Precisaria o governo, a prefeitura, o Estado, né? O governo federal precisa apoiar, né? Precisaria ser livre, né? Óbvio. Mas difícil porque falta conhecer leis. Também muitos surdos na pandemia, desempregados, muitos. E as empresas começaram a mandar embora, demitir. Só que lá atrás tinha lei, foi criada uma lei nova, ela durou pouco tempo, Uhum. que proibia a demissão das pessoas com deficiência. Só que eles não sabiam da informação. Nada de informação. Daí eu fiz vídeo. Nossa, muita gente curtiu, divulgou, compartilhou, pá, informação importante. Muitos surdos, amigos foram demitidos, e agora o que vai fazer? Faz processo, pede, volta a trabalhar, não podia ser demitido. Hoje a lei acabou, fim, porque é a pandemia, fim, né? Ok. Mas então muitos foram demitidos, aí a gente fez muito processo, todo o Brasil não conhecia a lei, era nova, tinha um prazo durante a pandemia, não pode demitir surdo. Então muitos, as empresas, os primeiros funcionários, né, que estavam trabalhando, demitiam, né, tá trabalhando, e sempre o surdo primeiro. Aí precisava
fazer processo, conversar, contatar a empresa, explicar a lei, ó, pode pedir para voltar trabalho normal, porque não pode, né? Proibido demitir surdo. Então, muita confusão. Também tinha muitos surdos, desempregados também, que não conheciam benefício do governo federal, que é o LOAS ou BPC, que muita gente tem curiosidade, né, como funciona. Então, esse benefício do governo é só para pessoas com deficiência, né, idosos com idade mais de 65 anos, pode pedir, né? É um salário por mês, tal, mas tem lei própria, né? Tem regras, precisa estar desempregado, né? O dinheiro, a renda da família precisa ser baixo, 25% do salário mínimo. Então, essas coisas eles não conheciam. Aí divulga, assim, que ótimo, legal, né? Aprender. E é um apoio, uma ajuda, a comunidade surda precisa, né, crescer. Informação. Então, isso muito, né? Você falou sobre essa questão do parto, né? E eu tava lendo, não faz nem. Foi nova essa lei aqui em Santa Catarina. Não faz um Sim. mês, mais ou menos. Eu sei que eu parei para ler e aí eu fiquei pensando, gente, que absurdo. Ah, vamos falar sobre acessibilidade? Ah, ok. Acessibilidade, mas o surdo vai ter que pagar. Como, né? Não É, é, pode. É algumas coisas que me assustam quando a gente quer falar sobre acessibilidade, né? Eu até queria entrar sobre algumas leis, porque muitas pessoas não sabem de algumas leis que elas têm direito. Por exemplo, o passe livre, alguns surdos não sabem. Enfim, diversas coisas que eles têm direito e eles não sabem. É verdade. Tem muitas leis que tu falou, é importante, passe livre, sempre perguntando como funciona, né, as regras. Então, é importante. Como é que tu faz o sinal do passe livre? A gente usa assim. Ah, Passe livre? também. Isso, Aham. pode ser. Passe livre, né? Também agora tem uma lei nova que está uma confusão se aceita ou não, que é o desconto do IPI para os surdos, Hum. né? Para comprar o carro 0 km. Uhum. Então, antes, só algumas pessoas com deficiência, cadeirantes, enfim, e tal. Agora foi liberado, teve uma portaria que organizou a lei que liberou a compra de carro novo, 0 km, para surdos também. Então, uma confusão, sim, é o desconto do IPI, é 30% do valor, mais Uhum. ou menos. Então, é muita informação que falta, né? Mas pode, não pode, e muitos vão. Tem que comprar direto de fábrica, né? A empresa comprar direto, não é de loja, é diferente de loja, é diferente. Então, falta informação, eles chegam lá e dizem, não, não pode, não pode. Então, é muita confusão, porque também as pessoas não estão acostumadas, né? Tem lei nova, tu tem que ficar mostrando. Agora, uma lei nova também, no INSS agora, o surdo pode convidar junto o tradutor e intérprete para ir nas perícias médicas, social, aquela entrevista, né, perícia social, então pode convidar junto para o intérprete, porque antes não podia. Aí como é que ficava? Como é que o médico conversava? Era difícil, assistente social, como? Aí eles faziam, escreviam, mostravam. Não pode, né? Você falando agora, eu tô lembrando, porque a minha mãe, hoje ela é aposentada, né? E aí, nossa, você falando agora, eu tava lembrando, porque minha mãe precisou ir e realmente, isso faz, acho que, não sei quantos anos a minha mãe aposentou, acho que já uns 7 anos, mais, não sei. E realmente, ela não tinha intérprete, eu não conseguia acompanhar ela. Não pode, é proibido acompanhar. É uma coisa óbvia. Aí chega lá para fazer a perícia lá, aí fica o médico, comunicação, como é que fica? Aí ele vai escrever e não pode, né? Tem a lei de Libras, até que está fazendo 21 anos ontem, Ontem. fez ontem, 21 anos, e a lei
de Libras explica, não pode substituir Libras pelo português escrito, não pode. Tem que sempre usar a Libras como língua oficial para a comunidade surda, né? Para a comunicação da comunidade surda. Então é importante, então a partir de agora, pode ir junto o surdo na perícia, junto, marcar ali que pode tradutor e intérprete junto. Muito legal, importante acessibilidade, até porque setores do governo federal, estado, município não tem tradutor e intérprete. Então falta inclusão, né? Falou da tua mãe, que difícil, né? Como é que foi ela, anos atrás, comunicação com o médico? Difícil, né? Ele vai perguntar como? Nasceu surdo? Por que tu é surdo? É grave, é profundo, é moderado, é leve? Como é que funciona? Não, Né? e Difícil. outra, a minha mãe, ela já é mais velha, né? Então, Sim. ela não sabe bem o português. Então, não adianta nada ele escrever, porque nem sempre ela vai conseguir ler. Verdade. Perfeito. É isso. É muito difícil, né? Então falta essa inclusão, né? Por que não tem tanta PNSS? Né? É difícil. Muito difícil. A gente pode ficar aqui horas falando sobre essa falta de inclusão, essa falta de acessibilidade. Nossa, assim, eu tive muito problema. Eu falo que Coda sofre muito, né? Com esse tipo de problema de comunicação. Mas eu tive problema a minha vida toda com banco, porque, nossa, eu não gosto nem de falar de tanto problema que eu tive com o banco. Então, hoje, o meu pai e minha mãe, eles não têm cartão de crédito. Isso a gente já conversou. Não adianta. Não dá. Se quer usar o cartão de crédito, usa o meu, eu dou e tá tudo bem. Porque é impossível, é pra ficar estressado, sabe? Já tive problema com o médico. O médico é o mais... Difícil. É o do dia a dia, né? É o que mais, Exato. pra mim, é o que eu sinto que falta mais acessibilidade. Porque pensa uma pessoa, ela tá no seu próprio país, ela tá na sua cidade, ela tá no lugar, aquele médico, ele sempre faz atendimento com ela. E ele não sabe Libras, ele não se esforça, ou aquela UBS, ela não tem intérprete, a prefeitura em si não tem intérprete. Assim, nossa, eu sinto pelos meus pais, a dor deles, sabe? Porque muitas vezes eles falam, nossa, de novo. Ai, Tainá, de novo não tem. Então sempre, ai, Tainá, me acompanha, me ajuda. E às vezes eles não querem falar comigo, porque eu sou filha, entende? Então eu sinto muito, assim, pela dor, pelo sofrimento deles, dessa falta de comunicação. E deixa eu te perguntar, porque aqui no Instagram eles falam muito sobre o surdo poder dirigir, né? E já que a gente falou sobre o desconto, muitas pessoas falam, Tainá, o surdo ele pode dirigir? Muitas perguntas, inclusive divulgo, até porque agora tem um projeto de lei nova que pode dirigir, né? Tem que ter carteira de habilitação, e também agora pode dirigir caminhão. Então, além de categoria A, B, que é moto, carro, agora vão liberar caminhão, porque tem muito surdo caminhoneiro que trabalha muito com caminhão, né, que aprendeu com o pai, né, aprendeu tal, e continua trabalhando. Então, sim, tem. E também tem importante informação que agora, se o surdo for fazer a carteira CNH, for fazer, tem que ter oficial obrigatório, tradutor e intérprete junto sempre. É lei. É lei. Então, muitos vão em cidadezinhas pequenas, São Paulo, reclamam, não tem tradutor e intérprete como? Vou denunciar no Detran, Detran, a gente usa assim, mas muitos vão denunciar, vão reclamar muito, porque falta acessibilidade, inclusão. Nossa, que difícil, né? Sim, cara. Tem lei,
tu não precisa pagar nada mais, só paga CNH normal, e lá o CFC precisa apresentar e chamar tradutor e intérprete para acompanhar em todo o curso, desde as aulas até a direção e também na prova. É lei. Então, muitos ficam preocupados, pode fazer? Sim, pode, livre. E agora tem um projeto de lei que está liberando cada categoria C, D, E para surdo poder dirigir caminhão. Livre, então, estamos aguardando lá a votação para ver se libera. Interessante. Né? Acho que esse ano, no final do ano, já vai liberar, vai ser criada essa lei. Vamos vendo. Nossa, interessante. Eu não sabia que o surdo não podia dirigir. A gente usa o sinal de caminhão diferente. Existe caminhão, caminhão, mas tá tudo bem. As variações. Estou aprendendo, sou professora, maravilhosa, estou aprendendo. Então, É muito importante os profissionais que estão vendo a live, importante, estudem, curso, aprendam. É muito importante. Eu estou sempre estudando, aprendendo. Os sinais são diferentes por todo o Brasil, é difícil. Eu converso com surdos de todo o Brasil, tenho contato. No Rio Grande do Sul, boa tarde, aí vai subindo, boa tarde, boa tarde. Então vai mudando, as variações linguísticas são diferentes todo o Brasil, normal, né? Eu acho Precisa aprender. engraçado, porque o Rio Grande do Sul, pra mim, é tão perto de Santa Catarina, mas é muito diferente, muito, muito, muito. É muito. Muito. Eu trabalhava com intérprete, não sei se ele tá aqui, o Vinícius, ele é muito engraçado. E aí, ele ensinando para um aluno surdo, eu acho que é amarelo. Sim. Amarelo. E aí ele falava, amarelo, amarelo. E o menino, ele sabia amarelo, porque ele nasceu aqui. E aí eu só dando risada. Eu falei, Vinícius, é porque o sinal é diferente, por isso que ele não tá te entendendo. Aí ele, como é que vocês falam aqui? Eu falo, amarelo. Ele, Aí ele virou pro surdo, qual é a cor amarela? Aí o menino pegou, amarelo. Aí eu, pronto. Mas é muito engraçado como a variação do Rio Grande do Sul assim, pra mim é muito diferente. Eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro tem uma variação, mas o Rio Grande do Sul é muito diferente. Sim. Então, é importante também porque os sinais da justiça, dos direitos, também são difíceis, né? Muito difíceis de aprender. Então, eu vou olhar nos grupos, tem informação. Santa Catarina tem um trabalho maravilhoso na Universidade Federal. A UFSC? A UFSC. Tu estudou lá, né? Aham. Lá é maravilhoso. Perfeito. Também lá no Ceará, também, eles têm grupos jurídicos, né? Explicando. Por exemplo, eu aprendi, né, ano passado, sinal de inventário. Inventário. Quando pessoa da família morre, aí tem herança para receber, né? Precisa fazer o processo judicial e tem um sinal para inventário, que é o I, e fecha assim. Então, muito legal. Eu falei, puxa, ótimo. Daí eu aprendi, né? E vou usar para divulgar. Então, é muito legal. Né? Eu imagino que aprender Libras é uma coisa. Agora, aprender Libras na sua área deve ser muito mais difícil, assim. Nossa. É difícil, estudando sempre. Né? E a UFSC em Santa Catarina tem um trabalho maravilhoso. Eu sempre acompanho junto, eles divulgam muitos sinais, né? Importante para a comunidade surda. Agora eu estava em Brasília aprendi muito legal com as tradutoras e intérpretes da TV Justiça, As duas foram lá, encontramos lá, conversamos, muito legal, queridas. Aí eu perguntei, me ensina, eu quero aprender algum sinal de Brasília importante deles. Elas explicaram da Praça dos Três Poderes. Praça dos Três Poderes. O executivo,
onde fica o palácio do presidente, o legislativo que, né, que fica os deputados federais, os senadores, e aqui o judiciário, onde que é o STF, né, os ministros todos lá. Então, muito legal, aprendi, disse, vou divulgar, vou informar, porque muito legal, né, um sinal específico de Brasília e tal, muito legal, que tem a ver com a área jurídica. Que legal. Muito legal. Que legal. A gente vai e volta, mas é que eu acho que são muitas informações e informações muito importantes, né? Eu, por exemplo, já aprendi muito só nesses 30 minutos de live, informações que eu ainda não sabia, que são coisas novas. Deixa eu só ver aqui. Eu tinha colocado aqui sobre falar sobre algumas leis para a comunidade surda que são importantes, né, do seu direito. Então, tem alguma assim principal que o surdo precisa saber e muitos não sabem? Sim, tem muitos precisam, né, saber, conhecer a lei de Libras, importante. Também a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e ela tem muitas informações. Ela foi criada em 2015, então ela faz muito um resumo do que precisam as pessoas com deficiência, né? Na hora do atendimento prioritário, né? Quando vão entrar lá que está no trabalho, acessibilidade na vaga, que precisa tudo. Então tem a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, é muito importante. Ela resume tudo, que ela é longa. Aí tem que marcar uma outra live e a gente vai conversando, explicando cada uma, porque é muito importante. Também tem as outras leis que são próprias de cada estado, que é muito importante o surdo conhecer, né, ficar curioso, pesquisar, procurar, porque muitos não sabem, mas cada estado tem sua lei própria, né? Pode ter também o município, a sua cidade tem lei própria, né? Então foi agora criado numa cidade de São Paulo, né, a Semana Especial do Surdo. Aí eu vi, puxa, muito legal. Em setembro, ali, do dia 16 até o dia 23, tem a Semana Especial do Surdo. Então a prefeitura vai fazer um trabalho focado, né, para as pessoas surdas, mas não é só na semana que precisa o ano inteiro, né? Mas legal, já começa a organizar um trabalho, enfim. Então tem muitas leis, né? Também, como eu já falei antes, do passe livre, a lei do BPC, né? Também a do LOAS, que é muito importante. Eu vi ali que as pessoas já estavam perguntando. Nem começou a live, já pergunta. Muito legal, eu olhei muitas perguntas sobre esse assunto, né, do BPC. Também sobre o IPI, como é uma lei muito nova, as pessoas não conhecem, né, não estão acostumadas, como é que funciona, posso comprar carro, é fácil, se eu chegar na loja, comprar o carro direto com a fábrica. Não precisa formulários, é muita burocracia. Tem muitos documentos, tem muita coisa, né? Eu sei porque a minha irmã, ela tem problema de visão, né? E aí o carro do meu pai, na época, porque não tinha para surdo, foi comprado com desconto da minha irmã. E nossa, eu não sei, ela chamou uma pessoa para preparar todos esses documentos, porque é muita coisa, muita coisa. São mais ou menos 18 documentos, precisa organizar, também precisa laudo médico carimbado pelo SUS ou médico particular, carimbar audiometria nova. São muitos papéis que são importantes, que muitas pessoas perguntam como é que funciona, como é que organiza. Aí eu explico, né? Deixa eu te
perguntar uma coisa que a minha mãe sempre me pergunta, e eu sempre falo, mãe, eu acho que não. Eu sei que o surdo tem o direito de um acompanhante na passagem de. Eu esqueci a palavra em. Isso! Isso. Já é. Esqueci em português, mas. Isso, tu me entendeu. Na passagem aérea, né? Que o acompanhante, se eu não me engano, ele tem um desconto. Eu não sei bem exatamente. Como é que funciona, né? Isso está sendo ainda discutido porque antes o surdo tinha desconto maior, quase de graça para viajar. Só que agora cortaram, então ele paga quase normal, paga passagem de avião normal, mas todas as pessoas com deficiência podem, acompanhante paga os dois, um desconto 50% mais ou menos, porque tem muita regra específica. Precisa comprar tempo antes, não pode, amanhã eu vou viajar, comprar agora. Não pode, precisa respeitar as regras que tem. É muito difícil, preciso ler até para lembrar. Esqueci, mas tem que tu pode comprar com 50% de desconto, o acompanhante junto pode, igual, né? Também na fila, na passageira, quando vai embarcar no avião, tem aquelas filas de embarque, 1, 2, 3, e aqui prioritário, né? Para as pessoas com deficiência, pode junto, acompanhante, passar direto. Mas ele não é deficiente, né? A pessoa não é deficiente, como está passando malandro. Não, precisa conhecer a lei. Né? Eu queria falar exatamente sobre isso, porque eu já vivi muito com os meus pais de estar na fila e as pessoas olharem e falarem: não tem nenhuma deficiência, tá andando, enxerga bem, não tem nenhuma. E aí é o maior. Nossa, eu fico morrendo de vergonha de tentando explicar: olha, meu pai ele é surdo, ele tem direito, ou às vezes o que acontece? A gente já entra na fila já sinalizando, para a pessoa já olhar e entender que ele é surdo, porque é muito, sei lá, é constrangedor passar por isso. Porque falta informação, né? As pessoas ficam olhando assim. Eu estava agora junto com um amigo em Brasília, e ele, vovô, amigão, assim, o Carlos, amigo. Ele tem idade de 74. Então ele estava cansado, mochila e tal. Ele vem, ajuda. Aí eu fui junto com ele. Parece que estou fazendo errado. Não, mas pode, olha aí aqui, ó. Pergunta que eu te explico. Eu sei que estou olhando. E eu nada de vergonha, né? Sério, assim. Mas as pessoas ficam olhando, observando, assim. O que você está fazendo de errado? Nada. É a lei. Estou apoiando meu amigo surdo na fila, né? Para embarcar no avião mais rápido, para ajudar ele a sentar, organizar malas, coisas. As pessoas não pensam como funciona isso. Né? É importante. Só quem vive, tu, na família, tu acostumado, precisa de apoio, de ajuda, está acostumado. Mas quem não conhece fica olhando, assim, estranho. Então precisa explicar. Né? Tem muitos familiares de surdos que são ouvintes que têm vergonha. As pessoas ficam olhando assim. Não pode, vai, apoia, vai. Precisa apoiar, ajudar, né? Antes, quando eu era criança, a minha mãe tinha vergonha. Ela falava: deixa, a gente vai para outra fila, não tem problema, para. Aí eu, sempre com muita coragem, falava: não, é direito, vem, vamos pra fila. Porque a minha mãe sempre teve muita vergonha, porque ela sabia que ia dar problema, que alguém ia perguntar e ia falar: por que tá na fila? Não tem nenhuma deficiência. Mas enfim. Como, que absurdo. Aí tu vai mostrar a lei. Ok. Sim. Outra informação é que na vaga de estacionar carro, né? O surdo também pode ter a. Não sei o nome.
a vaga preferencial, Isso, preferencial. isso. Porque assim, as vagas para estacionar carro, né? As vagas só para as pessoas com deficiência. Aí vem aquela confusão. E surdo? É pessoa com deficiência? Sim, não. Surdo dirige? Oh, então, muitas pessoas sabem que o surdo dirige e tal. Então, pode ver que nunca tem pintura, nada de surdo. Nunca. Vovô, grávida e cadeirante. Só. Uhum. Mas e o surdo tem direito? Sim. Mas aí ele vai procurar, cadê? Sinal de surdo. Cadê? Não tem. Uhum. Por quê? Falta informação. Eles acostumados, né? Antigos. Agora também estão pintando, organizando vagas para pessoas de família Uhum. autista. Né? Como é que usa? Aqui, pra frente e pra trás. Frente para trás. Desculpa, aqui a gente usa, eu fiz aqui, autista. Tranquilo. Para frente e para trás, legal. Então precisa, mas do surdo continua nada. Como? Uhum. Porque é acostumado, usa aquele ali. É igual comprar carro com IPI. Nada para surdo, como tu tá falando, tua família, né? Comprou, tua irmã, problema, né? Mas e por surdo? Agora que colocaram na lei, né? Informações difíceis, né? Antes, opinião, porque tinha muito surdo, 10 milhões de surdos pelo Brasil, é muito, as fábricas vão quebrar. Absurdo. Então agora pode, também vaga pode, né? Igual ônibus, Uhum. ônibus, Ônibus. ônibus pode sentar o surdo, né? No centro preferencial, né? Especial pode sentar. Aqui o ônibus o sinal é esse, o sinal é esse. Eu sei que já estou acostumado. Aí eu pensei duas vezes. Ônibus. Eu quero vergonha as pessoas me olhando, não sabe nada. Vergonha, precisa aprender. Eu fazer o curso contigo, pode? Pode. Professor, eu vou aprender, eu vou estudar mais. Aí na outra live, aí vai ficar melhor. Engraçado. Eu sempre vejo essa questão, por exemplo, agora que começaram a mudar as placas e incluíram a questão do autismo, eu comecei a pensar, então, será que a gente precisa fazer mais barulho, movimentar, para que lembrem da comunidade surda? Precisa. Falta. Tem lei, tem informação, mas falta, né? Bom trabalho, sempre acostumado, surdo usa mídia, igual, já conhece, já sabe, vai, usa aquele ali que pode, tal. Então precisa, sim. E os surdos, a comunidade surda luta muito pelos seus direitos, né? Agora o tema da CONAI era direitos humanos para todas as pessoas surdas. Então é importante, né, conversar, discutir por mais leis próprias focadas para o surdo, né, prioridade em tudo, porque falta sempre o surdo. Calma. Cadeirante tá ok, foi pintado, né? Grávidas, outros, os cegos. Então, diferente tem. Mas e o surdo? Sempre ficam para trás, né? É É difícil. difícil. A gente falou, e o nosso tempo já tá acabando. Já. Mas a gente pode combinar uma outra live e a gente pode falar muito mais. Só que antes de terminar, eu queria que você convidasse o pessoal para te conhecer e falasse dos seus próximos projetos. O que tu tá organizando na tua vida, enfim. Legal. Então, eu tenho o projeto que eu, advogado em Libras, tem até um sinal que um surdo me deu, que estou aprendendo, né? Advogado em Libras. Que eles usam muito sinal de advogado aqui, advogado. Então, advogado em Libras.
Também que eu tenho os canais no YouTube, Instagram, Facebook. Vocês usam o YouTube? YouTube. Eu uso YouTube. YouTube. Ah, lá em Recife. Aí eu fiz assim, ó, que é isso? Aí eu, YouTube? Não, YouTube. Ah, E ok, aí eu tenho desculpa. medo de confundir com estratégia. Com estratégia, eu já mexo mais, assim, né? Mas eu tenho agora, na outra semana, tem palestra no Paraná, depois 2 meses tenho palestra em São Paulo, depois em setembro tem diversas palestras para ajudar, né, a informar, divulgar as leis, né, para as pessoas surdas, para comunidades surdas, né? E também sempre no Instagram divulgando, no YouTube divulgando as novas leis, novas informações, porque é muito importante. A gente está conversando aqui, puxa, aprendi isso, eu não sabia. Ah, precisa da informação. Tem projeto para surdo dirigir caminhão, como assim, né? Então, é importante divulgar, muito importante divulgar. Mas muito obrigado, tu é muito famosa. Aí tu me convida aí para divulgar, muito obrigado. Afinal da Tainá, né? Porque eu nasci com uma orelha feia e meu pai ele olhou e falou: esse vai ser o sinal. E aí por isso me deram esse sinal. E o teu é O um meu, J, assim, né? porque eu era muito, ainda sou, né, um pouco mais gordinho quando era pequeno, então eu sorria. Aí a minha tia, querido, tem Fofo. uma covinha aí, ficou covinha, gordinho, pequeno. Ai, muito obrigada, Jorge, então, por Obrigado a ter você. aceitado. Eu não consegui falar, eu te falei aqui, a gente não ia conseguir falar sobre tudo, porque o tempo é reduzido, mas a gente pode combinar uma próxima. Eu vou amar ter você aqui de novo, então muito obrigada. E pro pessoal aqui do Instagram que quer conhecer mais o Jorge, vão lá seguir ele e ter mais informações, né? Não só os surdos, mas também os ouvintes, para que vocês tenham informação. Como eu não sabia de várias coisas aqui que o Jorge falou. Então é isso. É verdade. Isso, e os ouvintes que estão vendo a live também precisam estudar Libras, por favor. Precisa muito, é importante a acessibilidade, a inclusão para a comunidade surda. Se tu trabalha como contador, se trabalha como psicólogo, se trabalha como médico, né, enfermeiro, também precisa, né, procura, porque hoje só a disciplina em curso de licenciatura, letras, libras e pouco fono tem, que é obrigatório. Aí o resto é disciplina eletiva. Então, puxa, difícil, né? Triste. Tinha que ser obrigatório em todos os cursos, né? Então, Muito obrigada de verdade, Jorge. E um bom mês para você. E a gente combina uma próxima live. Sim, sim, muito legal. Aí eu vou apresentar novas leis, curiosidades diferentes que estão surgindo por aí. Eu vou organizar, daí eu vou apresentar para você. Aí a gente faz. Tá bem. Muito obrigado. Combinado. Muito obrigada. Um beijo. Ai, muito legal que o pessoal todo falou: eu conheço ela, é a menina da toalha que ela joga, ela toma banho e joga as coisas, né, para chamar o pai, a mãe ali para ver, porque ela esqueceu. Então, aí sempre eles viram o seu vídeo no Instagram e ficam sempre me falando, todos me falaram: eu conheço ela, eu já sigo, eu pergunta para ela se ela esquece no banho o que ela faz. Eu já vi também. Tu joga, né? Esqueci a minha toalha ou a toalha, não sei como é que vocês usam. E aí, como vou chamar papai, mamãe, como? Aí tu joga, né, os objetos ali também, os objetos e vai jogando para chamar. Né? Essa Muito é legal. um pouco da minha vida, da loucura com os meus pais. Sim, é da cultura surda, é muito importante, é muito legal, né? Como chamar, né? Muito legal. Desculpa só palavras. Tranquilo. É isso, então. Muito obrigada. Muito obrigado. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.
Oi, gente. Então, eu quero muito agradecer a todos que continuaram aqui na live. Eu sei que vocês amaram. Com certeza eu vou trazer de novo o Jonas para a gente conseguir falar mais. Eu vi agora que tinham algumas dúvidas. Eu vou combinar com ele e aí, numa próxima, a gente tira as dúvidas de vocês. Eu espero que tenham gostado. Sejam todos muito bem-vindos e vão lá conhecer ele. É isso. Ah, e para quem quiser aprender Libras, eu tenho o meu curso. Eu vou deixar o link nos stories para quem quiser aprender mais. É um curso básico no valor de R$ 34,99. E é isso. Qualquer dúvida, tem aqui explicando tudo. Um grande beijo, uma boa semana a vocês e até a próxima live.